Ontem, durante a reunião da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília, o presidente Lula defendeu a classe política ao falar de corrupção e ainda disse que prefere um político competente a um técnico. Vamos ouvir. Tem gente que fala, mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada 4 anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser avacalhado. A pessoa, quando faz um concurso com 18 anos, se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe e esse chefe chama-se o político, que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, não nego nunca que eu gosto de política, não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo. Deise, a câmera já está em você. Eu não vou comentar isso. Eu me recuso. Tá, okay. Ah, não, pelo amor de Deus. Se recusa? Eu vou falar. O capeta está se batendo aqui. Não, eu acho que a questão é a seguinte: talvez o progressista Felipe Monteiro... Não, sem provocação. A pauta é longa e a Sapucaí é curta. Então, a questão que tentar traduzir, o que o Lula quis dizer é o seguinte: o político, muitas vezes, ele tem que ter uma visão mais ampla. Ele tem que definir futuro, definir pautas, enquanto o técnico ele tem uma ação mais limitada do ponto de vista da observância das regras e das normas. Agora, o problema é quando o político, que é eleito com uma plataforma que não é exclusivamente técnica, restrita, ele começa a desobedecer completamente o técnico. O técnico é aquele que serve para dar os subsídios dos quais não se pode transpor, sob pena de comprometer a pauta política. O político tem sim que estabelecer horizontes que vão além da técnica, mas ele não pode violar as posturas dos técnicos. Então, quem presta concurso público foi aprovado num critério seletivo, impessoal, justo, em que foi selecionado o melhor. Portanto, ele tem o conhecimento daquela área a qual ele foi gabaritado muito melhor do que o político. O político, sim, ele tem uma sensibilidade, mas ele não pode contrariar a postura técnica. E aí eu estou olhando ali no palanque, não sei se foi impressão minha, você fala concurso técnico, tem uma série na áreas da justiça que se tem acesso meio de concurso. Então, começar a atacar os técnicos pode ser interpretado como um ataque também a essas áreas em que há servidores concursados com caneta pesada na mão. Eu senti alguém lá incomodado no palanque querendo sumir. Falou, Lula, fica só você falando isso aqui. Por favor, Deise. Não, mas sabe o que me parece, assim, ouvindo o Lula falar? Seria bom realmente, de novo o Capesa aqui, mas seria bom se os políticos realmente prestassem atenção nos técnicos, mas não é isso que acontece. Vídeo que é o Congresso Nacional que a gente debateu hoje no Linha de Frente inteiro. Não tem um respeito à tecnicidade de ninguém lá dentro. Viva a ciência, viva a ciência. Ah. Felipe Monteiro, nas relações político-povo, político bom é de pauta grande? Ô, Pavinato, a gente tem que entender essa declaração do Lula no contexto que nós estamos vivendo, não é? Desde a Lava Jato, a gente está observando a criminalização da política e a criminalização dos políticos em geral. Com razão. E eu acho o seguinte, né, não há salvação fora da política e não há salvação sem os políticos. Então eu entendo, apesar da frase dele poder ser interpretada de várias formas possíveis, eu entendo o que ele quis dizer. Né? No momento que os políticos estão sendo criminalizados, é um homem de boa que os políticos estão sendo questionados de forma até absurdas, não legítimas em muitos momentos, não é? Quem carrega e quem cria plano para o futuro, né, são os políticos. Tudo bem que precisa ter o amparo técnico embaixo para poder dar guarnição e dar justificativa técnica para conduta e decisão política. Mas Ricardo, não há 30 segundos porque tem uma notícia de última hora. Simples para o povo entender. Político competente é aquele que ouve os bons técnicos. Ponto, não tem jeito. É uma habilidade política que o cidadão tem e se a pessoa for só técnica e falta essa habilidade, ela vai ter dificuldade. Agora, se ele for só político, só discurso, só conversa, vai faltar área técnica para ele tomar decisões. É o Somebody Love. Falando nisso, Alexandre de Moraes acaba de autorizar o retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Sabemos Federal. Governador. Então, fica aí a informação, né? E a esperança de que a coisa comece a ficar um pouquinho mais sã no Brasil, né? E que
se converse mais, né, com o povo brasileiro. Outra coisa que o Lula falou, né, ontem, durante um discurso na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, o Lula viu um lado bom na escravidão no Brasil. Segundo o presidente, abro aspas, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação. Fecho aspas. Vamos acompanhar. Depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. É isso aí, meus queridos. Primeiro, né? É claro, é demais querer que o Lula saiba alguma coisa para não inventar uma mentira. Os índios não eram explorados, né, como mão de obra escrava, porque, se eu não me engano o nome, em 1504, Papa Paulo III editou a bula Sublimus Dei, que dizia que os colonizadores, e Portugal era um país católico, não poderiam explorar os índios, os indígenas como escravos. Começa daí, né? Ou ele sonhou, né? Ele pegou lá uma viagem da pastora Nadir, chegou à cabeça do homem do século XVI e falou assim, eles pensam que o índio é preguiçoso, né? Ou seja, ele está chamando o índio de preguiçoso. Esta que é a grande da verdade. E depois o comentário infeliz. Bom, 30 segundos de comentário para cada um, porque isso não merece muito comentário também, que tem um assunto mais importante. Eu só queria rapidamente dizer o seguinte, hoje tem que tomar muito cuidado com aquilo que se fala, porque frases de duplo sentido são extraídas, às vezes fora do contexto, às vezes do contexto, contra o político. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte, com relação ao Bolsonaro, havia muito mais intolerância do que com relação ao Lula quanto a essas gafes. Então, se ambos dão gafes, deveria ter o tratamento equiparado de um para o outro. Eu vou na mesma linha do Capeza. Se fosse o Bolsonaro ou qualquer outro presidente que tivesse dito isso, as manchetes de jornais seriam outras. E aí, Ricardo? Simples, a escravidão não trouxe nada de bom, não é nada positivo, é uma mancha no planeta Terra que deveria desaparecer. Não trouxe nada de bom. E aí, Felipe Monteiro? Concordo com a mesa. A escravidão foi a mancha da nossa história que tem que ser rechaçada em todos os aspectos.